Nesse momento, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estarei lendo alguns versículos para a nossa meditação, não muito, pode ficar sossegado. Bem breve, Jeremias 30, né? Que diz assim, ó. As palavras que o Senhor veio a Jeremias dizendo. Assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que te tenho dito. E eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem tem dores de parto, pois... Peraí, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Perguntai, pois, e vede, se um homem tem dores de parto. Porque, pois veja cada homem, com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando a luz, e porque se tem tornado macilientos todos os rostos, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão deles os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi e a seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que eu te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e de Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem hoje aterrorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti porém não darei fim, mas castigá-lo-ei com medida, e de todo não terei por inocente. Amém. Amém até aqui, né, pessoal? Que maravilha quando Deus entra no negócio, né, gente? Que bênção. Graças a Deus pelo sol, pelo ar que respiramos, pela alegria dos nossos corações, porque em meio às adversidades podemos ser felizes, né? Agora, nesse momento, eu lembrei que na pandemia, gente, eu tinha cada sonho bonito, sabe? Que em meio a os monturos secos, sabe, quando tem guerra, tem aqueles monturos de pedras, aquelas pedras, não tem água, né? Tudo seco, né? Ali se formava pés de abóboras e frutificava, era coisas mais lindas. E eu falava, nossa, que será isso, né? Então, gente, na pandemia, e a gente ficava de quarentena, a gente não podia sair nem para comprar nada. Mas foi a época que a gente comeu melhor, sabia? Era incrível. Até aquelas coisas que a gente estava com vontade de comer, Deus providenciava. Era incrível, né? Então, gente, Deus é assim, ó. Ele sabe fazer as coisas certas, né? Glória a Deus. Gente, nós vemos aqui uma promessa de libertação. Deus prometendo trazer de volta do cativeiro o seu povo, né? E para nós, no nosso dia de hoje, as promessas do Senhor são maravilhosas, elas são infalíveis, as promessas de Deus são fiéis, né? Como nós
que prometemos as coisas, damos a mão, fazemos juras, né? Depois a gente larga tudo para trás. Até voto com Deus, quantas das vezes a gente quebra, né? E a gente poderia aprender com Deus a ser fiel, ser homens e mulheres de palavras. A gente deveria ter aprendido já, né? A ser pessoas honestas espiritualmente, materialmente. A gente poderia aprender, porque a gente ouve, escuta, mas a gente não põe em prática. O que a gente ouve, a gente escuta. A gente está na igreja aí ouvindo a palavra toda vez. Toda vez. E durante o dia, então? Quanto que a gente ouve a palavra? Ouvir a gente ouve, né? Mas obedecer, aceitá-la, aí é outro assunto, né? Eu vejo assim, eu tô vendo uma jovem que ela também está ouvindo isso e ela está dizendo, isso não serve para mim, eu faço o que eu acho melhor, entendeu? É assim, como se a pessoa estivesse escolhendo, entendeu? Isso aqui é para mim, isso aqui não é. Isso aqui é para mim, isso aqui não é. Entendeu? Isso aqui não cabe a mim. Principalmente quando Deus quer corrigir a gente, né? A gente ora. Senhor, me corrige, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade. Olha, Senhor, se tu não tiver negócio, eu não vou. Se tu não for comigo, eu não vou. Mas não é bem assim, não. Deus fala assim, ó, não faça isso. A pessoa fala assim, isso é a voz do inimigo. É Satanás que não quer que eu receba minha bênção. E a pessoa não obedece à voz de Deus. Então, na verdade, a gente tem que parar. Calma, para. E, na verdade, a oração nossa seria, a princípio, para nós pedir discernimento. Para a gente saber qual é a voz do Espírito Santo e qual é a voz de Satanás. Eu diferencio na minha vida a voz de Deus de Satanás. Por quê? Porque a voz de Deus sempre é aquela que ela não insiste. E ela é bem lá no fundinho. E não é insistente, entendeu? A voz de Satanás é aquela que martela mais forte. É a mais forte. Dizendo para você, faz. Não, você deveria ter feito. Faz logo. Sabe que uma vez, o inimigo é terrível, né? Ele pega a gente nisso. Uma vez eu caí num golpe, mas assim, ó, de questão de segundos. A gente estava procurando um transporte que fosse levar meu filho a estudar. Mas a gente estava procurando com muita insistência, mas assim, sabe, em questão de segundos, e ligava para um, procurava. E aí os golpistas, eles percebem isso, né? Que você está insistindo, procurando, né? Satanás entrou, gente. Falou assim, olha, para segurar a vaga do seu filho, você tem que depositar tanto. Gente, naquela hora, que golpe, a gente nem lembrava de golpe, nada, entendeu? E para segurar a vaga, então, a gente pegou e pagou, né? E não adianta você querer recorrer, imagina. Depois que você caiu no golpe, filho, caiu, já era, né? E a voz de Satanás é assim, ele pega você na hora que você está bem ansioso, certo? Por isso que nós temos que parar, ter paciência, ter calma, para a gente poder fazer as coisas sóbrias. É algo que tem que ser bem trabalhado em nossas vidas, pedir para Deus para que a gente não venha tomar decisões precipitadas, né? Quantas das vezes a gente perde por conta disso? Não, eu vou fazer. Não, já decidi já vou fazer já, entendeu? E aí que tá, gente, o problema, né? Temos que ter a paciência. O Senhor falou conosco esses dias, né? Sobre a paciência, sobre o Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor.
E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Então, gente, e a palavra do Senhor também está dizendo hoje para a gente, né? Calma, paciência, ouve a voz do Espírito Santo, aquela voz mais baixa, mais calma, né? Ela não vai ficar falando, não faz, não vai fazer, não vai falar isso. Espírito Santo é a voz da consciência limpa, certo? Vai falar no fundo, lá no fundinho, né? Espera, calma, pensa melhor, né? Glória a Deus. É melhor esperar, não fazer nada, não assinar o papel, do que você assinar e depois não tem como voltar para trás, né? É verdade, gente. Olha aí, pessoal. O Senhor, aqui tem uma resposta, gente, que, olha só, né? Eu sempre digo isso. Eu leio tanta Bíblia, nossa, gente, não é de hoje, desde quando eu tinha 7 anos de idade. E eu já disse para vocês, hoje eu tô com 58, então faz 51 anos, né, que eu leio a Bíblia, né? E olha, eu descubro tantas coisas, gente, no dia a dia. E agora, pessoal, mais um versículo, que esse versículo aqui, que eu vou ler para você, é uma resposta para muitas pessoas que ficam falando, ai, a Bíblia foi escrita por homens. Gente, mas é ordem de Deus, foi Deus que falou para Moisés escrever. Ou você nunca leu? O Senhor falou, escreve no livro. E aqui, gente, olha, eu não tinha observado esse versículo, gente, porque a gente vai lendo assim, né? Pega a leitura e vai indo embora e às vezes a gente não presta atenção, né? E aqui em Jeremias, ó, no capítulo 30, no verso 2, está escrito assim, ó. Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo, escreve no livro todas as palavras que te tenho dito. Tá vendo? Então, se os servos de Deus escreveram, foi por ordem do Senhor, certo? Então, Jeremias escreveu, Ezequiel escreveu, João escreveu, o Apocalipse, Deus falou, escreve, não foi? Lê lá para você ver se não é isso mesmo. Então, a gente respeita muito a Bíblia, porque foi Deus que deu ordem para escrever, né? Ô, glória! Então, gente, o Senhor disse assim, fala para Israel que o Senhor vai trazer de volta os cativos. E para nós hoje, gente, nessa realidade, né, tá tão... Oh, meu Deus, o Senhor Jesus disse que quando estaria próximo à vinda dele, haveria peste, fomes, terremotos e guerras, né? Ai, como é duro, né, gente? Como é triste a gente ligar a TV e a gente ver essas cenas de guerras. Oh, meu Deus! Esses homens orgulhosos, presunçosos, guerreando, tacando bomba nas pessoas. Pensa que eles não sabem que está acertando os civis? Sabem, né? Eles não estão nem aí com civis, com neném, com bebê, com idosos. Tá nem aí, né, gente? Pessoal. E são pessoas que não se abaixam, não abaixa a guarda, né? Mas olha aí, pessoal. Então a gente está sabendo que ainda tem pessoas no cativeiro. A gente está sabendo que ainda tem. Mas, gente, é tudo determinado por Deus, sabia? Então, olha aqui, ó. Eu farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuíram. Então, gente, a gente não precisa ficar desesperado com as coisas que estão acontecendo, porque todas as coisas estão nas mãos do Senhor. O importante, gente, é que a gente venha
a estar ligado com Deus, em comunhão com o Senhor Jesus, porque não importa as adversidades que acontecer, estaremos abrigados debaixo das asas do Altíssimo, certo? Se cair uma bomba na nossa cabeça, a gente vai poder se livrar sozinho? A gente não tem força para isso. Mas o importante é que o Senhor diz assim, que se a nossa carne perecer, se essa casa aqui, que é a nossa carne, nosso corpo, ela perecer, a gente tem um edifício feito por Deus, que é um corpo novo, entendeu? Para reinar com Ele eternamente. E aí, se nós não tiver? E se nós não tiver ligado com o Senhor Jesus, né? Aí então, gente, da mesma forma terá um corpo, mas um corpo que vai ficar morto-vivo para toda a eternidade, né? Longe de Jesus, misericórdia, né? Então o Senhor tem promessa de restauração. O Senhor tem promessa de trazer de volta os cativos, né? Então nós também podemos falar, Senhor, sob essa palavra, traga a minha família de volta para o Senhor. Senhor Jesus, eu quero interceder agora pelos cativos de Satanás, que estão aí presos, Senhor, na bebida, no alcoolismo, né? Que estão presos, Senhor, na prostituição, que estão presos no mundo, quer voltar, mas não consegue, Jesus, né? Então o Senhor, Ele pode, gente, trazer de volta aqueles que estão no cativeiro, não é verdade? Mas, gente, se a pessoa não tem diálogo com Deus, não quer comunhão com Deus, vai na igreja só para passear, né? E, gente, que isso, né, pessoal? A gente tem que tomar posição. A gente tem que sair de cima do muro. Temos que escolher a quem servimos. Se é Deus, se é Baal. Não é verdade, pessoal? Porque numa dessa de cativeiro, quem que vai poderá nos livrar? Né? É o Chapolin? É quem? Quem que poderá nos salvar? As pessoas olham muito para as coisas material, esperando socorro do juiz, do advogado, esperando socorro dos médicos, esperando socorro dos pastores, das irmãs, né, pessoal? Mas o nosso socorro está em nome do Senhor dos Exércitos, do Senhor Jesus, gente. Sabia que o Senhor Jesus pode dar ordem para o juiz e o juiz pode ir lá e fazer uma obra lá? É o Senhor. Se a gente orar a Deus, Ele faz com que a pedra acerte a testa do gigante das nossas vidas. Se nós orar ao Senhor, honrar o Senhor, Ele dá ordem para o advogado fazer as coisas certinho. Sabia? É, pessoal, Deus pode mudar histórias, né? Oh, glória a Deus. Ai, glória a Jesus. Pessoal, olha aqui, ó. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Judá e Israel. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. O Senhor está falando assim que um homem pode ter dor de parto? Não. Mas e por que esses homens estão como se estivesse dando à luz? Por que o rosto deles estão malicientos, como uma mulher que está dando à luz? Porque aquele dia, gente, é tão grande que não houve outro semelhante e tempo de angústia, e porém ele será livrado dela. Então, gente, é tempo de dores. O Senhor diz assim, um homem pode dar luz? Não. Um homem não pode ter dor de parto. Mas por que eles estão assim? Gente, por conta da dor que está vindo aí no mundo, né? Gente, a dor vai ser tão grande que os homens ficarão assim, gemendo de dor. E nós vamos ser livrados dessas dores? Ou nós também vamos se ajuntar a esse povo que sofrerão mais e mais, gente?
Eu estava meditando esses dias atrás, até conversei com, não sei se foi com meu esposo, foi. Eu disse para ele, bem, as pessoas estão levando as coisas na brincadeira. As pessoas, elas não estão valorizando as coisas de Deus. Tem pessoas, né, não é todos. Gente que vai para a igreja não sei lá, não aproveita nada do jeito que entra, sai, sabe? E, gente, e tem pessoas também que passam meses sem buscar o Senhor. Não sei como consegue, né? Você sabe que aí o Senhor me mostrou assim dentro de mim, né? Pelo Espírito Santo, que quando as dores de parto vier, as pessoas aí vai valorizar e vai dizer assim, como que eu perdi tempo, né? Ah, como eu perdi tempo. Ah, por que que eu não aproveitei mais as coisas de Deus? Por que que eu não me humilhei mais diante de Deus? Por que que eu perdi? Eu perdi os cultos, eu perdi as orações. E agora? Agora estou aqui com dor de parto. Quando eu falo dor de parto, gente, porque a dor que virá e que está vindo, que tem muitos já sofrendo isso, é isso, gente, é dor de guerras, dor de fome, dor de ardor, gente. Então, às vezes, é necessário acontecer isso na terra para que as pessoas venham parar de brincar, gente. De levar as coisas de Deus de qualquer forma, sabe? Escarnecendo, rindo, fazendo memes. Gente, a palavra do Senhor diz que para todo pecado tem perdão. Tem jeito, né? Jesus disse, se você pecar, a gente tem um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas, gente, que não tem perdão, que não vai ter perdão, porque está blasfemando contra o Espírito Santo, gente. Há pessoas que estão filmando cultos, fazendo memes com as coisas de Deus. Pessoal, brincando com línguas estranhas, rindo, profanando, cortando as palavras das pessoas para poder caluniar os irmãos. Se o irmão põe uma frase de salvação ali, eles cortam, faz fake. Gente do céu, que isso, né? Só que as dores de parto estão chegando para muitos e muitos. Muitos e muitos, gente. E nós não podemos estar enquadrados no meio desse rol, deste povo rebelde, desse povo terrível, deste povo que não quer compromisso com Jesus de Nazaré, sabe? Pisando nas pérolas, como porcos rebeldes, né, pessoal? Então essa é a palavra do dia de hoje, né? Que o Senhor deu para nós. O Senhor quer trazer de volta do cativeiro. Só que tem pessoas, gente, que pode acabar morrendo no cativeiro. Porque além de estar no cativeiro, em vez de buscar socorro do Senhor Jesus, estão lá blasfemando. Igual aquele ladrão da cruz lá. Se tu és Deus, por que não tira a gente daqui? E acabou morrendo ali. E foi para o inferno. Porque não quis Jesus, blasfemou. Se a pessoa está no cativeiro, numa situação tão terrível, ela deveria se humilhar, né? A pessoa está com dor, está com problema. Ela, em vez de se humilhar, chorar nos pés do Senhor, buscar socorro no Senhor, ela faz o quê? É blasfemar, xingar, falar palavrão, falar palavras torpes, ingrato e maus, né? E pode ler lá em Apocalipse para você ver. O Senhor vai arrochar, gente. O Senhor, que você conhece só assim, o amor. Amor, e você tem que saber quem é Deus, que nós lemos lá em Jeremias 30, temor e tremor. Tremor é para nós temer, porque nós temos que ter medo, é de Deus. É de Deus que a gente tem que ter medo.
Porque a palavra do Senhor diz que saem raios de trovões e relâmpagos do seu trono. A palavra do Senhor diz que ele é poderoso. Poderoso. Então é de Deus que temos que ter medo. Certo? Porque o Senhor é poderosíssimo. E ele vem com justiça. E ele vem com retidão sobre essa terra, sobre esse povo, gente. E a gente tem que se escapar. E o único escape que a gente tem, gente, o único refúgio que a gente tem é Jesus. Porque o dia da ira de Deus, gente, vai ser terrível. Né? Então a gente não pode ficar aí nessa brincadeira, não. A gente tem que tomar posição. Porque Deus é amor, sim. E como é? Não tem ninguém que ama como Deus. Nem as nossas mães, por mais que elas amam, que elas dão a vida dela pelos filhos. Nem amor de mãe se compara com o amor de Deus. Tem mãe que nem perdoa, mas Deus perdoa. Tem mãe que esquece do filho que cria, mas Deus nunca vai esquecer da gente. Só que Deus, gente, ai daquele que escarnece dele. Porque se nós, seres humanos, nós não admitimos que as pessoas riem da cara da gente, Deus também não permite que ninguém ri da cara dele. E nem brinca com ele, e nem pise no sangue de Jesus, o filho dele. O sangue do filho dele é sagrado. E tem muitos pisando. E ele não admite isso. Mas se a pessoa se humilhar, pedir perdão, vir para o lado dele, gente, ele acolhe, ele limpa, ele perdoa, ele cuida, ele salva, ele leva para morar na casa dele, gente. Entendeu? Ele joga todos os pecados da gente no mar do esquecimento. Mas do contrário, se a pessoa quer se alongar dele, a pessoa quer blasfemar dele, a pessoa quer zombar dele, a pessoa quer pisar no sangue de Jesus, que vá para o lago de fogo. Certo? É esquecido por Deus lá no inferno. Fica lá esquecido. Você está entendendo? Porque nós, seres humanos, a gente não gosta de casa suja, porque Deus vai querer a casa dele suja. Deus é muito limpo, e muito santo e muito puro. E os que são dele também têm que viver do mesmo jeito. Certo? Então, essa palavra de hoje que o Senhor deu para nós, vamos estar meditando para nossa edificação. E cada dia que passa nós venhamos aprender mais com Jesus, né? Obedecer a sua voz. E ele é maravilhoso, gente. Muito maravilhoso, né? Deus abençoe a todos. E hoje tem Santa Ceia do Senhor Jesus, gente. Vamos estar orando, vigiando, se alegrando, porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa saída, é a nossa Páscoa. A Páscoa significa saída, tá, gente? Oh, glória a Deus. Paz, Senhor Jesus Cristo justo.